Como vão, doutores? É uma honra esse primeiro episódio eu poder apresentar o meu programa A Hora do Médico. Nesse programa, nós vamos esclarecer alguns pontos importantes do dia a dia do direito médico. Existe essa relação muito peculiar, né, no exercício da profissão da medicina. E tem muitas dúvidas pontuais dos médicos como proceder na sua profissão. Ou seja, o que fazer em determinadas ocasiões, como tratar o paciente em determinados fatos, né? O que fazer se der alguma reclamação de algum paciente. Então, estamos aqui justamente com esse propósito de cada episódio fazer um convite, né, a algum médico para vir aqui no meu programa e esclarecer, né, dentro da especialidade, quais seriam as características e os riscos comuns a essa profissão, ok? Hoje, nesse primeiro episódio da Hora do Médico, eu tive a liberdade de convidar o Felipe, que é o nosso interlocutor, que vai fazer algumas perguntas pontuais sobre o dia a dia do direito médico. Muito obrigado, Felipe, por favor. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Eu tô aqui com algumas perguntas para serem sanadas sobre o direito médico. A primeira pergunta é sobre, cara, existe um aumento desses processos médicos hoje? Qual o maior motivo desse aumento e por quê? Felipe, excelente pergunta. Hoje existe um aumento substancial de processos contra o médico. E a grande maioria dos processos, a alegação é a acusação do erro médico. O erro médico é sempre um motivo de responsabilidade civil desse profissional de saúde. E um dos grandes motivos do aumento do processo é o acesso à informação. Hoje em dia, o consumidor, né, de um lado, está muito mais consciente dos seus direitos. Ele sabe exatamente que o médico, ele exerce a profissão e ele é um prestador de serviço. E ele, como prestador de serviço, ele tem que garantir a satisfação do seu cliente. E quando esse cliente, que é o consumidor, ele não está satisfeito, ele pode mover uma ação judicial pedindo uma indenização por algum contrato de prestação de serviço que não foi realizado da maneira, ou pelo menos da expectativa desse consumidor, desse paciente. Então, o acesso à informação é um grande motivo. Mas não é só isso. Existe aquela questão da expectativa versus realidade. Muitas hoje atividades médicas são realizadas na área estética. E isso tem gerado um compromisso e uma garantia maior que o médico tem que dar para o paciente. Por quê? Porque hoje a justiça entende que a medicina estética ela é uma medicina que tem que garantir o resultado. E nesse contexto, o paciente tem uma expectativa muito alta, muito acima, às vezes, até da própria realidade, da própria técnica. Então, isso gera uma frustração quando essa expectativa, ela de alguma forma é quebrada. Ou seja, o resultado não é alcançado. Então, essa quebra da expectativa também é um dos motivos ensejadores aí do processo contra o médico. Outro motivo que eu acho relevante é a questão da documentação médica. O prontuário, muitas das vezes, não descreve aquela realidade do que aconteceu. E é um direito do paciente obter a cópia desse documento. O prontuário pertence ao paciente. O médico só administra esse documento. Sendo assim, quando esse prontuário ele é incompleto, ele é ilegível, isso também gera uma frustração para o dono desse documento, que é o paciente. Ok? Excelente. Então, o médico ele fez um bom prontuário, ele teve uma comunicação muito clara, esclarecida. Mesmo ele fazendo isso tudo correto, tem chance dele ser processado ainda? Existe chance sim, por quê? Na verdade, hoje, o acesso à justiça é muito fácil. Nós temos um momento em que você consegue provar na figura de paciente a hipossuficiência econômica, que é quando o paciente comprova que ele não tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento. Em síntese, ele não paga nada para entrar com o processo. O processo sai de graça para ele. E os advogados que acabam se colocando à sua disposição
só cobram os honorários no final. Isso se tiver algum êxito. E com essa gratuidade da justiça, o benefício não para por aí. Porque também, para comprovar o erro médico, é necessário uma prova pericial. E o perito não será cobrado do paciente os honorários. Quem paga os honorários do perito para o paciente que obtém o benefício da gratuidade da justiça é a própria justiça, que paga uma bolsa auxílio para esse perito, para esse profissional. E se ele for condenado, ou seja, se o paciente não conseguir ter êxito na ação, ele também não teria o ônus da sucumbência, porque fica suspenso essa verba de sucumbência durante 5 anos. Isso motiva a judicialização, porque é um jogo em que o paciente não vai ter perda, ele vai ter no máximo um empate. Isso quer dizer que vale a pena o risco, ainda que ele não tenha prova robusta do erro médico, ele pode simplesmente entrar com a ação e não ter um resultado positivo, mas também não ter ônus, não ter gasto nenhum. Então isso é um fator que motiva a judicialização. Excelente. Dentro de um processo, qual a importância de um prontuário bem feito? O prontuário, eu costumo dizer que é um documento mais valioso na defesa médica, porque ele pode ser o divisor de águas, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Um prontuário mal redigido, um prontuário incompleto, um prontuário que não tem a cópia do CRM ali, o número do registro do médico, não tem a evolução do paciente, ele se torna um documento muito poderoso a favor do paciente. Porque o paciente pode alegar que houve alguma negligência, houve alguma omissão do médico e não está redigido o que o médico realmente fez no prontuário. Agora, por outro lado, se porventura o médico ele é uma pessoa muito bem orientada, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que além de ter a técnica, se preocupa em redigir essa documentação, desde o momento que qualifica o paciente, com os dados desse paciente, evolui, né, a doença do paciente, o estado crítico desse paciente, até a alta hospitalar, consegue ali acompanhar toda a mudança de plantão, todas as prescrições, todos os pedidos de exames, isso corrobora a tese defensiva. Isso ajuda na defesa, porque demonstra para o juiz que o médico, além dele ser um excelente profissional, ele se preocupou, teve todo o cuidado de demonstrar isso por escrito. Excelente. A gente também tem o termo de consentimento, correto? Correto. Qual é a importância? Isso realmente protege o médico? Protege, sim. O termo de consentimento, senhores, na verdade, foi uma imposição prevista no Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, que o fornecedor, ele precisa avisar o consumidor dos riscos inerentes àquela prestação de serviço ou àquela aquisição do produto. E, obviamente, a relação médico-paciente é uma prestação de serviço. E muitas das vezes o médico ele se esquece do principal, de avisar o paciente os riscos daquele procedimento que ele será submetido. Isso pode ser um divisor de águas na decisão do paciente, se ele vai querer ou não ser submetido àquele procedimento. Porque o procedimento pode ser um procedimento invasivo, pode ser arriscado, pode trazer uma sequela para o paciente. E o paciente precisa saber disso. Afinal, é a saúde dele que está em risco. Então, o Código de Defesa do Consumidor é enfático. Olha, médico, você tem que avisar o seu paciente. Porque se acontecer alguma coisa, você não vai ser condenado pelo erro médico, mas vai ser condenado pela falta do dever de informação, também conhecida como negligência informacional. Então, muitas das vezes, o médico ele não peca no ato médico, ele peca na negligência informacional. E quando ele tem esse termo de consentimento, ele comprova para a Justiça, ele comprova para o Conselho Regional de Medicina,
Ele comprova para o paciente que ele avisou, sim, os riscos inerentes àquele ato médico e que o paciente estava ciente desses riscos. Ou seja, o paciente não fez aquilo de uma maneira coercitiva, de uma maneira maliciosa, uma maneira indevida, contra a própria vontade. Muito pelo contrário, ele fez aquilo na boa fé, ele sabia dos riscos que ele estava correndo, ele foi submetido a um procedimento aonde ele sabia qual era os possíveis benefícios à saúde dele, e muito mais que isso. Ele sabia que poderia acontecer alguma coisa de errado, e aquilo estava escrito no documento. Porque por mais que o médico faça os seus melhores esforços, é possível que alguma intercorrência aconteça no procedimento. Essa intercorrência, ela está prevista em literatura médica. E é por isso que a medicina é considerada uma atividade meio e não uma atividade fim. Sendo assim, o médico, ele tenta salvar vidas, tenta fazer o melhor procedimento, tenta fazer o ato médico da melhor forma. Mas tem situações que foge o controle da técnica, foge o controle da medicina. São as reações adversas do próprio organismo do paciente. E isso tem que estar bem definido no termo de consentimento. E eu vou mais além. A justiça agora está exigindo que o termo de consentimento ele seja específico. E aí, por que essa diretriz, né? Já não basta um termo de consentimento, doutor? Tem que ser específico? Tem que ser. Sabe por quê? Às vezes a intercorrência que está escrita ali, ela é genérica. Ela serve para qualquer procedimento feito numa emergência médica ou numa cirurgia. E ela não está prevista para aquele tipo específico de procedimento ou para aquele tipo específico de cirurgia. E aí, o que acontece? O médico acaba fazendo meio que o conjunto da obra. E não é assim que a justiça quer que o médico explique para o paciente. A justiça quer que o paciente tenha consciência plena do seu risco. Olha, você é uma pessoa, por exemplo, que tem algum tipo de doença grave, você tem, por exemplo, um histórico de cirurgia, você tem, por exemplo, sobrepeso, você tem pressão alta, você tem diabetes. Então, o seu risco é acentuado para determinada intercorrência. Por exemplo, poderia acontecer uma tromboembolia pulmonar, né? A famosa TEP. Por que você não descreveu naquele termo de consentimento que aquele determinado paciente teria o risco acentuado de uma tromboembolia pulmonar? Então, se você não colocou ali a tromboembolia pulmonar, esse termo deixa de ser específico e ele é apenas um termo genérico. E a justiça considera o termo genérico da mesma forma do que aquele médico que esqueceu o termo. Ou seja, ausência de termo. Perfeito? Excelente, perfeito. Hoje a gente vê uma comunicação muito mais íntima entre paciente e doutor, né? A gente vê contato direto com o WhatsApp e tudo mais. A gente vê doutor mandando áudio, conversando pelo WhatsApp. Até as redes sociais isso vem crescendo bastante, né? Perfeito. Quando o doutor está nas redes sociais, ele consegue responder paciente, consegue sanar aquela dúvida em meio de vídeos. Esse tipo de conteúdo pode virar uma prova para o processo? Excelente pergunta. Hoje nós estamos realmente no mundo virtual, né? Nós estamos na era digital. E, obviamente, as pessoas se comunicam pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, e-mail, enfim. E é óbvio que, dependendo da forma que foi feita essa comunicação, isso pode ser um elemento probatório contra o médico. Isso pode ser usado contra o médico. Principalmente se a percepção da informação não for correta, não for assertiva. Então, tem muitas vezes que o paciente não compreende a própria realidade. E é por isso que não é incentivado esse tipo de comunicação.
O ideal é o médico dar o diagnóstico, né, dar o prognóstico no consultório. Consulta você dá no consultório, você não faz pelo WhatsApp. O WhatsApp é um momento de uma emergência, de uma dor, de algum momento aonde não dá tempo de procurar uma consulta médica. Aí no WhatsApp você acaba atendendo o seu paciente. E mesmo assim, se for aquilo que for dentro do seu alcance, por exemplo, aquilo que você não tem uma estrutura, né? Por exemplo, é necessário verificar algum exame, é necessário verificar, por exemplo, pressão, batimento cardíaco. Doutores, nesse caso, não faça a consulta pelo WhatsApp. Mande para o pronto-socorro, mande para o hospital, ok? A melhor forma de você orientar o teu cliente é você dar segurança para ele. E no caso como esse, né, você não faça isso. Doutor, existe a chance aí da telemedicina. Existe a telemedicina, só que a telemedicina, você tem todo um critério para seguir. Por exemplo, você tem que ter o prontuário eletrônico, você tem que ter os dados criptografados, você tem que ter uma plataforma na internet para isso, você precisa ter uma quantidade de dados e arquivos daquele prontuário para você poder conceder uma consulta via telemedicina. Fora isso, a consulta é considerada uma consulta comum, não é uma consulta virtual. E nesse caso, você não tem ali como fazer uma anamnese no paciente, você não tem como fazer um exame no paciente preciso. E nesse caso, então, você agenda uma consulta com o teu paciente. É melhor do que você, sem ter uma certeza absoluta, sem examinar o teu paciente, você dar algum diagnóstico. E se você der o diagnóstico errado, aquela informação será usada contra o senhor no processo. Perfeito. Então é melhor, né, você dar uma informação mais comedida do que você encher o paciente de informação e aquela informação não corresponder à realidade. Perfeito, excelente. Agora, olhando mais para algumas especialidades na área médica, né? Existe alguma que recebe mais processo? Perfeito, existe sim. Hoje, a especialidade de cirurgia plástica, ela está no topo da cadeia. E eu vou dizer por quê. Porque faz parte da medicina estética. E a medicina estética, a justiça considera uma atividade fim, uma atividade resultado. Diferente daquilo que o Conselho Federal de Medicina entende como atividade médica. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, entende que a atividade médica é uma atividade de meio. Ou seja, o médico ele tem que fazer aquilo que é necessário para salvar vidas e tratar a saúde do paciente. Mas ele não é obrigado a garantir o resultado. Então, quer dizer, às vezes o resultado não acontece, mas não foi por culpa do médico e o médico não tem que pagar por isso. Mas, quando se trata de medicina estética, já muda completamente a interpretação. Porque a medicina estética, o tribunal tem condenado o médico como agente garantidor. Ou seja, esse médico teria que dar uma satisfação plena naquele contrato de prestação de serviços. E, às vezes, a estética não alcança o fim pessoal. Ela pode até alcançar o resultado técnico, tá? Uma cirurgia, por exemplo, de mama, uma cirurgia de lipoaspiração, o médico fez o que era possível dentro da técnica. Mas o paciente pode não gostar. Ele pode olhar para o espelho e falar, não estou satisfeito. Não era isso que eu imaginava, não era isso que eu idealizava. Eu contratei o senhor para me deixar dessa forma. E não foi dessa forma que eu fiquei. Então, repare, você tem aí um viés muito subjetivo. Você tem uma linha muito tênue do que é um resultado técnico satisfatório e do que seria um resultado pessoal satisfatório. O grande dilema é que a justiça não consegue ter essa percepção. A justiça não consegue ver essa diferença. Então, acaba condenando o médico apenas pela insatisfação pessoal do paciente. Ou seja, ao invés do médico ser condenado porque a técnica não foi bem alcançada, ele é condenado porque a satisfação do paciente não foi plena. E aí
acaba que ele não garantiu o resultado. Mas ele não garantiu o resultado pessoal. O resultado técnico, ele garantiu. Só que quem vai descrever isso para o juiz? Quem vai apontar isso para o judiciário? Dizer, olha, judiciário, infelizmente, o máximo que poderia chegar, ele chegou. A técnica não permite fazer mais do que isso. E quer dizer, é injusto ele ser condenado por uma situação de âmbito totalmente pessoal. Perfeito. Então existe realmente esse critério e esse cuidado. Após cirurgia, por exemplo, o acompanhamento pós-cirúrgico, ele é responsabilidade total médica? Porque, por exemplo, eu acabei de fazer uma cirurgia. Perfeito. E vou ter os cuidados meu em casa. Eu vou ter que ter esses cuidados. Sim. Mesmo assim, ele consegue processar o médico? Perfeito. Essa pergunta é muito interessante porque existe um contrato ali onde envolve direitos e deveres. E esse contrato ele é bilateral, ele não é unilateral. Então, se ele é bilateral, envolve dois lados que estão em busca do mesmo propósito, vamos dizer assim. O médico, ele quer fazer melhor serviço dele para garantir uma satisfação do seu cliente e, obviamente, garantir a fidelidade do seu cliente e, obviamente, ganhar novos clientes. E já o paciente, ele está interessado ali que o resultado seja satisfatório e que o investimento que ele fez seja um investimento que não tenha sido em vão, seja um investimento que tenha um retorno, ok? Então, nessa situação onde duas partes estão em busca do mesmo objetivo, você tem que ter direitos e deveres. E aí, aonde que começa o direito do médico? Aonde que começa o direito do paciente? E aonde que começa o direito e termina esse direito? Pois bem, o médico ele tem ali um contrato onde ele precisa estabelecer as cláusulas contratuais com o paciente e estabelecer também, nesse contrato, as diretrizes que o paciente precisa cumprir, precisa honrar. Porque o tratamento ele nunca vai ficar eficaz se só um lado cumprir a sua parte. Se o paciente não colaborar com o tratamento, o resultado nunca vai ficar satisfatório. Só que o paciente precisa entender qual é a tua parte desse contrato. Então tá aí a responsabilidade do médico. Já inicia aí. Desde o primeiro momento que ele tem contato com o paciente, ele já tem que alertar o paciente. Paciente, olha, não vai dar certo isso aqui se você não tomar cuidado e precaução necessária com esse procedimento. Então vamos lá, uma cirurgia. O pós-operatório é o momento que o paciente ele precisa dar uma atenção máxima, porque o médico não está ali monitorando ele 24 horas por dia. Então o paciente precisa ficar em repouso, o paciente não pode fazer esforço físico, o paciente não pode consumir bebida alcoólica, usar drogas, não pode abaixar, pegar peso, não pode dirigir o teu próprio veículo, comer algumas comidas gordurosas, entre outras recomendações. Eu só estou lembrando aqui o básico. Isso serve para qualquer cirurgia. E aí, nesse momento, a responsabilidade ela é muito maior do paciente do que do médico. Tá certo? Então, inicia uma jornada em que a maior parte do tempo o médico está inserido no maior compromisso, porque ele é o técnico e o paciente é o leigo. Mas quando acaba a cirurgia e o paciente tem uma alta hospitalar, ele vai se recuperar em casa. Mas isso não quer dizer que o paciente está em alta médica. Ele ainda está em observação daquele profissional. Ele precisa dar a satisfação dos seus atos para o médico que está ali acompanhando. E muito mais do que isso, ele precisa seguir toda a orientação médica. Perfeito. Então, quando o paciente não segue essa orientação, esse paciente, ele corrobora, né, para que o resultado não seja alcançado. Perfeito. Se você fosse falar um erro mais comum que você enxerga assim, sobre direito médico, que o médico moderno ele faz, um erro comum assim que você enxerga. Eu enxergo como erro de comunicação. Um erro muito grande hoje em dia na relação médico-paciente. E por que isso? Porque
o paciente acaba não tendo consciência dos seus deveres e dos seus direitos. E o médico também não avisa para o paciente quais são os deveres e quais são os direitos. E aí o que acontece? Muitas vezes o paciente ele rompe um compromisso assumido, mesmo contra a vontade, mesmo sem saber, mesmo na boa fé. E ele atribui a responsabilidade inteira ao médico, alegando que a técnica foi de uma forma inexata, indevida. E às vezes não foi isso que aconteceu. A técnica foi muito bem executada, só que o paciente não conhece a técnica, ele é leigo. Ele não sabe o que foi feito. Ele só verifica o resultado final. Então ele não olha, tudo que foi feito de esforço pelo médico para conseguir o resultado satisfatório. Ele não olha que o diagnóstico foi bem feito, que a prescrição foi bem feita, que a solicitação de exames foi bem feito, que o pós-operatório foi muito bem acompanhado pelo médico e que a alta médica foi bem feita. Ele só olha que o resultado não foi do seu agrado. E aí ele acha que a culpa foi do médico. Mas se ele entender que todos os esforços que o médico fez estavam bem explicados, bem redigidos, e que poderia acontecer aquela determinada reação adversa do organismo, ainda que não haja o erro médico, ele ia ter uma melhor compreensão e não ia judicializar. Ele ia entender que, infelizmente, o resultado não é tão rápido, não é tão imediato igual ele gostaria que fosse, que depende de várias variáveis. Então, quando o médico ele acaba explicando isso para o paciente, você tem um grau de consciência muito maior. E esse grau de consciência só vai acontecer quando a comunicação ela é eficaz, ela é efetiva. Eu costumo dizer que a comunicação não é só você falar, não é só você dizer, não é só você escrever, não é só você simplesmente gesticular. É você ter a total compreensão. É você certificar que o teu paciente entendeu aquela informação. Porque naquele momento, ou ele está doente, se for uma questão de tratamento de saúde, uma doença séria, ou um caso estético, onde ele tem uma expectativa muito grande, nas duas hipóteses ele está vulnerável. Na doença ele está vulnerável porque ele não consegue compreender o sentido das coisas. E na estética ele está vulnerável porque a expectativa dele é muito alta, muito maior do que a realidade proporciona. Então ele tem que ter todo um cuidado para conseguir trazer esse cara para a realidade. E muitas vezes o médico não se preocupa, não se certifica que o paciente compreendeu a mensagem. Perfeito. Então não adianta. Isso vai gerar processo. Isso vai gerar judicialização. Principalmente porque o paciente vai botar na conta do médico isso. Vai achar que o resultado não atingiu o sucesso por conta inteirinha da manobra médica. E aí coloca na conta do erro médico. Perfeito. Eu queria que você aconselhasse também, dissesse qual o procedimento que o médico deve fazer para ter esses cuidados, né? O que ele procura, quem ele procura para ser bem atendido e ter esses processos sanados, essas questões jurídicas todas respondidas. A primeira recomendação que eu faço para o médico é o seguinte: conheça o seu cliente. Existe um ditado aí no mundo comercial que é Know Your Customer. Então, traduzindo, conheça o teu cliente. Quem é teu cliente? É o teu paciente. Como que você vai proceder, no corpo desse paciente, um procedimento invasivo, que é uma cirurgia, que é um tratamento estético, sem você conhecer o perfil desse paciente? Você precisa entender não só uma ficha cadastral, não só uma ficha
funcional, é necessário você saber os históricos desse paciente. O histórico de saúde diz muito sobre ele. E não só isso, você compreender as expectativas dele. Olha, você pretende fazer essa cirurgia aqui, por quê? O que você quer alcançar? Às vezes o problema não é que o corpo do paciente não é um corpo irregular ou ele está insatisfeito totalmente com o corpo. Às vezes o problema é um casamento, um problema pessoal que não está dando certo. O problema é muito mais de cunho moral do que de cunho físico. Ou seja, a pessoa está buscando ali uma autoestima. Ela não está buscando uma reparação de uma irregularidade no seu corpo. Então, a partir do momento em que a autoestima dela não é recuperada, não vai ser uma cirurgia plástica que vai resolver. Perfeito. Então, ele tem que entender isso. E a ficha, ela só revela o histórico de doença. E o histórico de doença é muito pouco para o médico. Os médicos hoje estão mais preocupados com a doença do que com o próprio paciente. Antes de tratar a doença, você precisa, doutor, cuidar do paciente. Às vezes o paciente não quer nem mesmo tratar a doença. Ele quer ser tratado primeiro. E a forma que você trata o paciente é você entendendo as suas angústias, entendendo as suas aflições, entendendo o histórico que passa por ele. Por exemplo, tem médico que opera um paciente que trabalha, por exemplo, com risco. Por exemplo, o cara é um mestre de obras, é um pedreiro. Esse cara não vai conseguir ficar em repouso. Então, como é que ele vai ter um resultado satisfatório? Entende? Será que esse cara tem perfil para uma cirurgia plástica? Você perguntou a profissão dele? Você sabe se ele vai estar de férias? Se ele vai conseguir uma licença? Se ele vai ter o pós-operatório de repouso? Me parece que esse perfil de paciente não é adequado para uma cirurgia plástica, a princípio. Todavia, se ele, obviamente, seguir algumas diretrizes, que só você, médico, pode dizer, ele pode entrar no perfil. Mas, a grosso modo, a profissão dele já exclui uma recuperação satisfatória que é necessário nesse tipo de procedimento. Perfeito. Isso até conversa com a minha última pergunta, que é: existe alguma maneira ou algum paciente que o médico pode negar? Por exemplo, existe algum procedimento ou realmente paciente que o médico pode dizer não vou te atender? E quais situações isso acontece? Exemplo muito bom para isso são algumas pessoas que omitem a informação do médico. A relação médico-paciente é uma relação sigilosa. Ou seja, o médico muitas vezes conhece o histórico do paciente e o marido da paciente não conhece. O tio, o parente não conhece. Por quê? Porque a pessoa não quer revelar, não se sente à vontade de revelar sua própria doença. Mas, para o médico, ele tem que revelar. Porque com o médico, como é que o médico vai tratar a doença sem conhecer o histórico do paciente? Então, o paciente não pode ter segredo para o médico, ok? Bom, e dependendo da hipótese que será revelada ou será omitida, isso pode influenciar na cirurgia. Vou dar um exemplo. O paciente é alérgico a alguma medicação. Uma coisa simples. Como que ele não fala isso para o próprio médico? Principalmente se ele vai ser submetido a uma cirurgia. Ele pode ter alguma perda de sangue? Será que ele pode fazer transfusão? Será que ele pode ter alguma reação adversa àquele medicamento? Ele pode ter alguma dor. Será que aquele analgésico consegue resolver o problema dele? Tudo isso porque o médico não sabia da alergia que o paciente tinha àquele determinado componente químico. E foi omitido isso do médico. Tá certo? Então isso é um exemplo de uma quebra da confiança da relação médico-paciente. E quando quebra essa confiança,
o médico pode dizer não. Ele pode simplesmente falar, não vou te operar. Não vou fazer a cirurgia. Porque você me omitiu uma informação muito valiosa. E como eu vou acreditar que agora tudo que você está dizendo é uma verdade absoluta? E eu preciso da verdade. Porque depois é o meu CRM que está em jogo. Tá certo? Então, isso foi um grande exemplo de uma omissão que pode comprometer o tratamento. Tá certo? Tem umas situações, por exemplo, mais graves do que isso, que é quando, por exemplo, o paciente é portador do vírus HIV. Ele não fala isso para o médico. Como ele não retrata uma informação tão grave para o médico? Talvez o medo do preconceito torne esse paciente um pouco conservador. Então, eu não vou negar o medo do paciente, né, de ser excluído, de ser, de certa forma, marginalizado. Isso realmente causa uma revolta. Mas eu vou muito mais além do que isso. Porque o preconceito não pode ultrapassar a qualidade de vida do paciente, a saúde do paciente e a própria vida do paciente. Então, quando ele tem essa consciência, ele acaba colocando esse preconceito em segundo plano e revelando isso para o médico. Aí você pergunta, mas e se o médico toma consciência dessa informação? Ele vai tomar a precaução necessária? Claro que vai. Porque esse paciente portador do vírus HIV, ele pode ter uma imunidade baixa. E a imunidade baixa, a reação, ou pelo menos quando você faz uma cirurgia e você precisa reagir rápido às incertezas daquele evento, o organismo fica muito mais fraco, muito mais debilitado. Então, talvez o médico possa recuar, mas não pelo preconceito, mas sim devido à gravidade que aquele evento cirúrgico pode trazer para a vida do paciente. Entende? Perfeito. Então, ele precisa saber dessas informações. E, obviamente, se o médico, mesmo assim, aceitar fazer a cirurgia, ele vai descrever isso no prontuário, ele vai colocar os riscos já acentuados no termo de consentimento e, obviamente, ele vai fazer com muito mais cautela aquela cirurgia. E se ele poderia, de repente, levar 1 hora de cirurgia, ele vai levar 2, vai levar 3. E se ele poderia fazer 3 procedimentos num evento cirúrgico só, ele faz só 1. Justamente para quê? Para que o paciente tenha uma recuperação melhor e que o risco, chamado risco vida do paciente, seja protegido e o risco morte seja atenuado. Ok? Então, você não pode, enquanto paciente, esconder do seu médico quando a tua própria vida, a tua própria saúde está em risco. Então, a oportunidade de agradecer a audiência desse primeiro encontro. Acho que foi muito produtivo. Tivemos muitas situações peculiares no dia a dia do médico e que geram muitas dúvidas para vocês, profissionais de saúde. Eu acho que estamos no momento da judicialização da medicina e um momento muito importante para a conscientização dos seus direitos. Portanto, eu estou à disposição dos senhores. Podem me procurar no meu site www.grupoamgonçalvesadvogados.com.br. Pode me procurar no Instagram, @amgonçalvesadvogados, @alessandro.direitomédico. E também no YouTube, no meu programa A Hora do Médico. Muito obrigado pela participação de vocês e com certeza teremos mais novos encontros.